1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Diz o texto: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu vou pedir que você também me acompanhe na leitura do Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Diz a palavra: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Põe em ordem a tua casa, parte 4. Nós vimos até aqui, na primeira mensagem, limpe o ambiente, ou santifique. Na segunda mensagem, restaure os relacionamentos. Na terceira mensagem, diga não à imoralidade. E a nossa oração, a oração pastoral, tem sido que estas palavras, estas mensagens, elas tenham encontrado lugar na sua vida. Que você possa estar aplicando o que Deus está falando através também do púlpito da sua igreja. E hoje, na última mensagem desta série, veremos que para pôr a nossa casa em ordem, também precisamos rejeitar as más influências. Eu até vi uma mensagem onde uma mãe estava dando um conselho para o filho. Filho, rejeite as más companhias. Em seguida, no outro quadro, aquela pessoa já sozinha, ela pensava: mal sabe a minha mãe que eu é que sou a má companhia. Eu é que sou o que exerce má influência. Então, todos nós que estamos aqui, na condição de esposo, esposa, pais, filhos, nós queremos que a nossa casa ela seja muito bem influenciada. E ela tenha, inclusive, o poder também de influenciar. Mas cabe nós estarmos nesse momento também pensando no assunto e talvez perguntando a nós mesmos: o que ou quem está entrando em nossa casa, que está mexendo com os valores, as crenças, as opiniões, as atitudes das pessoas de nossa família? Porque permitimos muitas vezes que alguma coisa ou alguém entre e mexa com os nossos valores, com a nossa crença, com a nossa opinião e até mesmo com as atitudes que temos, que deixam muitas vezes de ser positivas e podem, infelizmente, tornarem-se negativas. Nesse texto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, nós temos grandes verdades para aplicarmos na nossa vida, para aplicarmos na nossa casa, para aplicarmos no contexto da nossa família. Então, o texto, de maneira muito simples e clara, diz na primeira parte do versículo: não se deixem enganar. Então, há um indicativo de que nós podemos ser enganados. Há um indicativo de que nós podemos até estar enganados e não sabemos. Então, o texto, de uma maneira muito simples, ele vem para falar com cada um de nós. É a palavra do Senhor. Mas, em outras palavras, para facilitar a minha e a sua aplicação, é como se Paulo ele tivesse escrito: olha, amados,
A despeito da vossa grande sabedoria, ó Coríntios, comunidade que estava na cidade de Corinto, não veem vocês que os baixos níveis de degradação, elas caíram sobre vocês devido à sua atitude liberal? Como eu chego a essa conclusão? Estudando a palavra de Deus. Em especial, estudando a primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele vai mostrando que mesmo na igreja e, consequentemente, na casa de muitas pessoas, muitas famílias, às vezes entra o engano, entra a má influência. E o que vem e faz essas más influências? Mudam bons valores, bons costumes, afeta a crença, gera opiniões divergentes. E nós, muitas vezes, não percebemos. Então, o Senhor ele vai nos ensinando isso na sua palavra. E outra grande verdade que encontramos no texto é que nem um ser humano, essa é uma linha de pensamento que eu estou concluindo e vendo, que o texto ele propõe o seguinte, que nenhum ser humano é uma ilha e nem está envolvido por uma redoma protetora. Eu não estou sozinho no mundo. A minha família não está sozinha como uma ilha. E nós não estamos também protegidos por uma redoma de vidro que vai impedir as más influências. Por isso que o texto ele diz: as más companhias corrompem os bons costumes. É como se Paulo estava dizendo: você não é uma ilha. Você não está protegido por uma redoma protetora. Você está sujeito a se enganar, como também você pode permitir que maus costumes corrompam os seus bons valores. Maus costumes mudem, na verdade, a sua fé. Práticas que muitas vezes nós não queremos admitir, que vão se tornando hábitos e normal, e nós, então, não percebemos. Então, o que pode, meus amados, nos afetar? É bem simples. O nosso ambiente, nossos contatos com outras pessoas e também os prazeres que permitimos a nós mesmos. Tudo isso acaba exercendo também más influências. Agora, eu vou deixar de estar nos lugares? Eu preciso ponderar em que lugares. Mas eu tenho que existir. Eu tenho que viver. Então, eu tenho que ver se o ambiente em que me encontro, ele exerce uma má influência sobre a minha vida. E, consequentemente, sobre a minha casa. Mas eu tenho que também aprender que existem contatos com pessoas. Eu mantenho uma relação, muitas vezes, com pessoas, numa amizade, num coleguismo, num companheirismo que eu digo que existe, e que pode também estar me influenciando negativamente. Aí eu tenho que parar e ver o que a palavra de Deus ela nos ensina. Porque claramente ela fala, as más companhias corrompem os bons valores. E até mesmo os prazeres que permitimos a nós mesmos podem sim estar afetando os nossos valores, a nossa crença, a nossa fé, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Então, cada um de nós somos levados pela simplicidade do ensino da palavra de Deus a estar vendo como nós nos encontramos. E aí voltamos a nossa visão para a nossa casa, para a nossa família. Porque a ordem do Senhor é bem simples. Põe em ordem a tua casa. E procure ver o que está exercendo uma má influência. E uma vez que isso foi identificado, rejeite as más companhias.
É isso que nós precisamos entender e aplicar. E é bem simples. Por quê? Porque tudo nos afeta. Cada uma dessas coisas tem parte na nossa formação moral. Nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo lapidados também por tudo aquilo que envolve o nosso ambiente, por tudo aquilo que envolve os nossos contatos ou até mesmo pelos prazeres que permitimos ou buscamos. Então o Senhor não está dizendo que vai nos tirar do mundo para não vivermos no nosso ambiente, ou para simplesmente não ter contatos com as pessoas, ou para não termos prazer. Ele está dizendo, não se deixem enganar. Isso é para o seu crescimento, para a sua maturidade espiritual. E, ao mesmo tempo, evite as más companhias, pois elas corrompem os bons costumes. Como eu posso entender isso de maneira mais detalhada, de maneira mais simples? Tanto para aplicar, como para também levar esses valores para a nossa casa. Aí eu pensei no assunto, e entendo que nós precisamos talvez nos conhecer um pouco mais. Ou seja, o cérebro, ele trabalha, ainda que alguém disse que nunca isso deveria ser usado, mas trabalha como um grande computador, porque o nosso cérebro vai ainda além. Mas vamos pensar nessa linha. O nosso cérebro, ele é programado para gostar e desgostar, dependendo, inclusive, de reações químicas estabelecidas pelo uso do que nós estamos praticando. Existe essa condição do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele está programado para estar, então, gostando ou desgostando. E tudo isso porque existem reações químicas que são geradas, informações que faz com que, pelo uso, eu goste ou desgoste. Isso é ser um ser humano. É se conhecer um pouco mais. Além disso, uma pessoa, ela pode tornar-se obcecada, por exemplo, por prazer ou ação. E sendo forçado, muitas vezes pelas reações químicas do seu cérebro, a fazer determinadas coisas, que talvez até não quisesse. Aí você não vai usar essa palavra e falar lá fora, eu pratiquei essa coisa tão horrenda, porque o pastor Marcos Freire disse que isso é uma coisa que eu não domino, envolve reações químicas do meu cérebro. Então eu vou falar que lhe falta juízo, porque não estamos indo por essa linha. Eu estou vendo que nós precisamos nos conhecer um pouco mais. Agora, porém, apesar de toda essa explicação, essas reações que temos, elas foram programadas por quem? Por nós. Eu não posso falar que alguém me forçou a tal ato, a tal influência, a tal erro. A grande verdade é que muitas reações que você tem, que eu tenho, que a minha casa tem, a minha família tem, elas foram programadas por nós. Como? Através de escolhas que nós fizemos, positivas ou negativas. É isso que nós precisamos também entender. Então, isso faz com que a gente seja responsável por nossas ações, nossas atitudes, as nossas escolhas. Eu não posso responsabilizar outras pessoas por isso. Eu tenho que ver isso e aplicar na minha vida. E assim, as boas intenções, por exemplo, da alma, elas existem, mas podem ser impedidas, ou mesmo são completamente abafadas, acabam completamente sendo sufocadas, tornando-se a alma de quem quer fazer o bem e não faz, escrava dos males programados de nosso cérebro, de nosso coração. E isso se torna pecado. Não existe outra explicação. Então, se eu sou uma pessoa que permito na minha vida
na minha casa, na minha família, é nomes que não convém, que convém aqui nem citar, obscenos, chulos. Se eu sou uma pessoa que permito ver, assistir, navegar por determinados sites, ou no uso de revistas, ou de informações, ou de filmes, que são impróprios moralmente falando, então eu estou armazenando e, ao mesmo tempo, programando a mim mesmo e o meu cérebro para reagir sem qualquer incômodo futuramente com aquilo que eu estou vendo, com o que eu estou falando, porque aquilo acaba sendo algo que eu programei. Depois de algum tempo não me choca. E sabe o que me escandaliza? É alguns cristãos do século XXI falar que maturidade é poder navegar por onde quer que seja, ver o que quer que seja, folhear o que quer que seja, e não se corromper, não ser influenciado. É por isso que Paulo ele está falando, não se enganem. As más companhias, elas acabam corrompendo os bons costumes, os bons valores. O que eu tenho, então, como companhia? Que a primeira coisa que vem à mente são pessoas. Deixa eu ver, então, eu tenho que deixar de andar já sei com quem eu vou deixar de andar, meu filho não deve se misturar com essa pessoa. Ora, nós estamos sendo aí diariamente bombardeados com informações de pessoas que estão cometendo vários tipos de crimes, ainda na adolescência, na juventude, sem saírem do seu quarto, fazendo um mal tremendo a si mesmos, quando não a sua casa e a própria sociedade. Na era da informática, isso é praticado diariamente. Então, não estamos falando da companhia pessoas, mas até mesmo tudo aquilo que nós assumimos como parceiros na nossa vida. Tudo aquilo que nós permitimos que entre na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele pensando sobre esse assunto, é o que eu acredito, porque ele tinha no coração, na sua alma, o desejo sincero de fazer o que é certo. Mas quando ele olhava muitas vezes para as suas atitudes, para as suas ações, então, inspirado pelo Senhor, ele disse, miserável homem que sou, Romanos 7, 24, porque aquilo que eu quero fazer de bem ou de bom, eu não faço, mas o que é ruim sempre está diante de mim. Eu sempre vejo que novamente caí. É como se ele dissesse, quando eu penso que eu acertei, eu errei de novo. É isso que ele está dizendo. Porque ele mesmo, como nós, era influenciado por reações químicas que ele tinha. E ele, então, agia, muitas vezes, dessa forma nos seus dias. Como muitos cristãos hoje também acabam tendo o mesmo tipo de comportamento. Então, por isso, nós temos que aprender algumas coisas, inclusive aplicá-las na nossa vida. Deixa, então, fazer aqui uma aplicação do que, pelo menos, a gente ouviu até agora. O que pode libertar o homem de maus hábitos, vícios e más influências? É a grande questão. Porque identificar esses assuntos e ver o que a palavra de Deus nos mostra é importante. Mas como eu posso me libertar de maus hábitos, de vícios, das más influências na minha vida? Amados, a primeira coisa é a verdade. João 8,33 disse, e conhecerão a verdade, e a verdade, primeira grande aplicação nessa noite. Você quer se libertar de maus hábitos? Você quer se libertar de vícios? Você quer se libertar das más influências? Daquilo que faz parte da sua vida, que está destruindo a sua vida espiritual, sua vida moral, sua vida familiar? Então, conheça a verdade e viva a verdade, porque ela se chama Jesus. Jesus disse,
aquele que me conhecer, verdadeiramente serão livres. Então, essas são verdades que nós, então, precisamos aplicar e viver. Então, eu posso me conhecer, eu posso identificar aquilo que faz mal, vejo que são as más companhias ou as influências negativas na minha vida, e agora, então, eu quero me libertar. A libertação acontece em viver a verdade. Nós aqui não vamos praticar cultos de libertação, mas aqui nós vamos cultuar ao Deus que liberta, o Senhor Jesus. Nós aqui não vamos colocar uma carga religiosa sobre você, mas nós vamos entender que o Senhor Jesus Cristo carregou toda a carga que pesava sobre nós, e nós temos que olhar para Ele, confiar nele, invocar o seu nome. Se o seu fardo está pesado, o Senhor Jesus disse: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Então, são verdades que nós precisamos aplicar. Uma outra grande razão do que porque podemos ser libertos é a prática das boas obras, preparadas por Deus na vida do novo homem. O novo homem, a nova mulher, a nova pessoa, a nova criatura, são aqueles que já receberam o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Então, o apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto aos Coríntios, que eu só vou mencionar, no capítulo 5, versículo 14, ele disse: assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Mas vamos então ver que essa nova pessoa em Cristo, esse novo homem, essa nova mulher, ela precisa, essa pessoa, colocar em prática as boas obras. Então, abra a sua Bíblia aí comigo, na Epístola aos Efésios, capítulo 2, e veja o que diz o versículos 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, para assim as praticarmos. Então o Senhor, Ele nos ensina de maneira muito clara: as obras não salvam, mas elas foram preparadas para que o salvo ande nelas. Então nós podemos andar como o Senhor nos ensina em sua palavra. Sabe, uma terceira verdade que nós podemos aplicar aqui para verdadeiramente sermos libertos de maus hábitos, vícios e más influências é alimentar essa nova pessoa que eu sou no Senhor Jesus. Alimentar um novo homem que eu sou no Senhor Jesus. Na mesma epístola aos Efésios, capítulo 4, olha que texto tremendo, se você quer crescer na graça, no conhecimento de Cristo, vencer as más influências, os maus hábitos, os maus costumes que você tem. Efésios, capítulo 4, versículo 17, começando aqui, diz: assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. É como se o texto dissesse: não viva mais como aqueles que não conhecem a verdade porque não receberam Jesus. E ainda diz que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha o cérebro aqui presente novamente, né? Com hábitos, costumes que estão dirigindo as suas vidas. E ele diz a respeito dessas pessoas: eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Está ouvindo, meu amado? Quer vencer? Quer ter vitória? Então o Senhor nos ensina: de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus.
quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então você percebe como a sua vida, ela é muito importante para estarmos nesse momento rejeitando as más influências. O que tem sido uma má influência na sua vida? O que devemos evitar, pelo que até aqui nós já vimos, né? Já percebemos. Amados, devemos evitar maus exemplos. Ah, mas meu pai não ajuda no exemplo. Minha mãe não ajuda muito no exemplo que ela poderia dar. Meus filhos frequentam a igreja, mas eu não vejo aquele exemplo de compromisso, de fidelidade, de comprometimento com Deus. Ah, eu não vejo a minha própria igreja tão comprometida assim. Lamentavelmente, você deve evitar maus exemplos, sejam eles quais forem. Você não pode simplesmente cair porque alguém caiu, se afastar porque alguém se afastou, deixar de amar porque alguém deixou de amar, ser infiel porque ele foi infiel, ela foi infiel, ou os filhos não permaneceram fiéis. Nós temos que evitar maus exemplos. E nós temos que evitar também más influências. Aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que lemos, aquilo pelo qual navegamos, aquilo que assistimos, as pessoas com quem andamos, se elas não têm valores de uma pessoa que ama a Deus, que tem uma vida separada por Deus, se afaste dessas pessoas e de tudo aquilo que exerce uma má influência na sua vida, na sua casa, na sua família, no nome de Jesus. Não importa se é filho de quem quer que seja. Se ele é uma má influência, se ela é uma má influência, se tal comportamento não procede do que a palavra de Deus nos ensina, se afaste em nome do Senhor Jesus. Isso é duro, mas é verdade. E nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Sabe o que, além de evitar maus exemplos ou más influências, devemos evitar? Alguns caminhos também na nossa vida. Nós devemos evitar caminhos errados, devemos evitar caminhos próprios, devemos evitar caminhos incertos, devemos evitar caminhos inseguros, devemos evitar caminhos duvidosos. Vamos então entender qual o lugar onde eu encontro a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Na palavra. Amém, amados? Amém. No culto que ao Senhor eu sou devedor, segundo esta palavra. Então, os caminhos errados, eles podem ser adotados, eles podem estar sendo praticados, porque falta relação íntima com Deus e aplicação da sua vontade revelada na palavra, que é boa, perfeita e agradável. Eu não posso andar por esses caminhos. Eu tenho que evitar os caminhos próprios. Você sabia que muitas vezes até o que você sente é enganoso, o que você acha enganoso, caminhos próprios são muito perigosos. Nós não podemos decidir por filhos, nós não podemos decidir pelo esposo, pela esposa. Nós não podemos querer que as pessoas façam a nossa vontade. Pessoas que fazem a vontade simplesmente de alguém se anulam, perdem personalidade, perdem a visão, perdem a compreensão e não vão ter maturidade espiritual também quando forem adultos e talvez até pai ou mãe. Os caminhos próprios não é a vontade de Deus para a minha vida e a sua. Por isso, mais uma vez, recorremos à palavra e nos firmamos na palavra. Na verdade, caminhos incertos estão fazendo parte da sua vida. Você sabe que não convém, que talvez não deveria falar daquela maneira, andar daquela maneira, ter aquele comportamento, mas
ainda está na dúvida. Caminhos inseguros, não tem paz, sabe que tem alguma coisa errada e continua, sabe que não está agradando a Deus, não está fazendo bem para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus próprios irmãos em casa, e não muda. E caminhos duvidosos, enganoso é o coração, diz a palavra. Caminhos duvidosos afetam terrivelmente muitas famílias. Pessoas sem compromisso, inseguras, e que pensam que na religiosidade é que vai existir crescimento. Vamos voltar ao assunto e lembrar que nós lemos primeiro aos Coríntios 15, 33, que diz que as más companhias acabam corrompendo os bons costumes. Mas vamos voltar aqui e ver que temos mais uma razão para rejeitar as más influências e colocar a nossa casa em ordem, se as más influências estão presentes. O Salmo 1, versículo 1, na primeira parte do versículo diz: bem-aventurado ou feliz o homem. Bem-aventurado ou feliz. Bom, esse salmo, para quem não sabe, é uma introdução ao livro inteiro dos Salmos. Esse salmo, ele abre todos os salmos que nós temos nesse livro. E, inclusive, apesar de ser um salmo breve, o Salmo 1, o seu conteúdo acaba retratando o tipo de homem que se alimenta da palavra de Deus. O Salmo 1 retrata de maneira clara como que um homem vive quando ele se alimenta da palavra de Deus. E ele serve como introdução para todos os outros 149 salmos do livro. Então é importante nós tirarmos lições daqui. Por quê? Porque quando o texto diz bem-aventurado, a alegria ou feliz aqui mencionada é dada por Deus. Essa alegria aqui mencionada, essa felicidade aqui mencionada, ela é dada por Deus. Aí eu consigo olhar para pelo menos alguns personagens da Bíblia e ver que apesar de sofrendo, perseguidos, sendo injustiçados, presos, com água muitas vezes até o joelho, acorrentados, em meio a todas as situações que pareciam ser negativas para servirem a Deus, para cultuarem ao Senhor e cantar hinos ao Senhor em meio a todos esses tipos de opressão, ainda assim eles louvavam ao Senhor e cantavam e glorificavam o nome do Senhor, ao ponto de, às vezes, até presos com eles, perguntarem: que alegria é essa? Que felicidade é essa? Porque está tudo ruindo aparentemente na sua vida. Está indo tudo mal aparentemente. Você está preso, você está perseguido, você está perdendo sua família, você está afastado dos seus queridos por essa circunstância em que está vivendo, você está atolado até o pescoço de um monte de problemas e tem uma felicidade, uma alegria. Aí você vai entender que essa alegria, ela na verdade é dada por Deus. Não é uma alegria que eu tenho porque eu estou fazendo a minha vontade. É a alegria sobrenatural que eu vivo por estar na vontade de Deus. Aí eu posso louvar ao Senhor. Por isso que às vezes quando um irmão salvo por Jesus entra em óbito, porque numa igreja de Cristo, tem igreja por aí que ninguém morre, viu? Não vou falar o nome, mas tem igreja por aí que ninguém morre. Mas aqui nós somos seres humanos, salvos pelo Senhor Jesus, e às vezes um irmão em Cristo morre. Né? E às vezes as pessoas vêm e não entendem, mas em meio à dor, à perda, à separação, como que vocês podem cantar? Como que nós louvamos ao Senhor em meio a isso? E a resposta é bem simples. Nós sabemos onde está a alma do nosso amado. Nós sabemos com quem está aquele salvo. Nós nos separamos
mas não perdemos porque sabemos que está na glória com o Senhor Jesus, então louvamos o nome do Senhor. Cultuamos a Deus e não temos culto fúnebre, cultuamos a Deus, sim, pelo dom da vida eterna em Cristo Jesus e a certeza da ressurreição. Aí as pessoas entendem que a nossa felicidade, a bem-aventurança de um homem que vive assim, de uma mulher, de uma pessoa, é algo que Deus nos dá. É uma recompensa para os que levam uma vida piedosa. Vida piedosa significa comprometidos com Deus, de acordo com a vontade de Deus. A piedade usada na palavra de Deus nesses termos é de uma pessoa que teme ao Senhor e vive para o Senhor e ouve ao Senhor e pratica as verdades que vêm do Senhor. Não é uma religiosidade, não é legalismo religioso, não é simplesmente liturgia, meu amado. Isso é vida com o Senhor Jesus e somos verdadeiramente livres por aquele que nos libertou. Então, são verdades que nós vivemos e aplicamos. Sabe o que essa bem-aventurança, essa felicidade ainda indica? Faz com que a gente entenda que o homem espiritual, bem-aventurado ou feliz, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E por isso ele vive o bem de Deus, ele pratica o bem. Ele vive o amor de Deus porque conhece e ele também anuncia. Então ele é feliz. Ele não tem uma felicidade porque a circunstância é favorável. Ele não tem essa alegria porque tudo está dando certo na sua vida. Ele não tem essa alegria porque no comércio, no trabalho, onde quer que seja, tudo está bem. Na nossa casa, nós podemos viver estas verdades, não porque temos tudo, mas porque não nos falta o principal, o Deus da glória. E é isso que precisamos viver. E são essas verdades que precisamos aplicar. Quem está cheio do Espírito Santo pode ter até a despensa vazia, mas glorifica o nome do Senhor e o Senhor proverá, porque o Senhor é o Deus da providência. E essas são verdades que tomam conta do coração do cristão, que tomam conta do pai, da mãe, do esposo, esposa, irmãos em Cristo Jesus e também de carne e sangue. Amados, entenda então dessa maneira bem clara que o homem espiritual, ele é uma pessoa bem-aventurada. A felicidade dele está realmente na presença do Senhor na sua vida, não importa as lutas, as dificuldades, ele continua firme, olhando para o Senhor da glória, o autor e consumador da sua fé, o Senhor Jesus. Mas vamos olhar para o que o texto ainda nos ensina, né? Nesse Salmo 1:1. Diz assim: aquele que não anda, na parte B do versículo, não segue o conselho dos ímpios, ou não imita a conduta dos pecadores. É isso que o Salmo diz. Lembre-se que nós estamos aqui falando que para pôr a sua casa em ordem, você deve evitar as más influências. Feliz é essa pessoa, mas o texto também nos ensina que essa pessoa não anda, essa pessoa não segue o conselho de descrentes, essa pessoa não imita a conduta de pecadores que não conhecem o Senhor Jesus como seu Salvador. É isso que o texto nos ensina. E procurando ver o que a palavra de Deus ainda nos fala sobre esse assunto, eu pude identificar 3 coisas que o homem bom não faz. Porque você pode ser um homem bom. Você pode ser uma pessoa boa. Mas você biblicamente vai ser identificado assim, nomeado assim, honrado assim na sua casa, de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Então vamos identificar isso. Há 3 coisas que o homem bom, a pessoa boa, feliz, à luz das Sagradas Escrituras não faz. Primeiro, não adota os planos e nem o padrão de descrentes, de pessoas ímpias ou sem compromisso com Deus. O crente está com a sua Bíblia aqui nessa noite. Então abra comigo lá em Jeremias, por gentileza. Jeremias, use a espada aí, meu amado. Capítulo 7, versículo 24. Jeremias,
capítulo 7, versículo 24. Eu quero que você, ouvindo esse texto, entenda que o homem feliz, bem-aventurado, bom, como a palavra de Deus então menciona, não adota os planos e nem o padrão de vida de pessoas descrentes. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde de seus corações maus. Andaram para trás e não para a frente. Então Jeremias está dizendo, eles são maus. Não deram ouvidos à mensagem do Senhor. O que eles estão fazendo? Andando para trás e não para frente. O homem bom, então ele anda para frente. Por isso que desculpe, nem sei se foi Paulo, mas o autor da epístola aos Hebreus, ele diz de maneira clara que você tem que olhar para frente, prosseguir, olhando para o autor e consumador da sua fé. Porque o crente não anda para trás, ele anda para frente, com paciência, inclusive, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. E ele aplica essas verdades na sua vida. Uma segunda coisa que o homem bom não faz. A primeira, ele não anda para trás. Ele anda olhando para frente. A segunda, ele não imita os caminhos das pessoas sem compromisso com Deus. Ele não age como essas pessoas. E nem tem essas pessoas como companheiro dele. Provérbios capítulo 22. Está com a sua Bíblia aí, meu filho? Provérbios capítulo 22. Vamos ver aqui o que diz esse texto da palavra de Deus. Provérbios capítulo 22. Eu peço que você me acompanhe, por gentileza, na leitura dos versos 24 e 25. Diz assim de maneira simples, clara. Vem como uma espada no coração daqueles que estão associados com más companhias. Diz o texto, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Versículo 25, do contrário, você acabará imitando a sua conduta e cairá em armadilha mortal. Ou seja, você está deixando que pessoas influenciem negativamente a sua vida. Irmãos, não é fácil, eu penso, morar, viver, ter em casa um mau humor. Não é nada fácil viver com alguém que sempre está debaixo da ira. Deve ser algo terrível. Mas sabe o que é duro? O texto não está dizendo que isso deve ser uma característica do cristão, porque o seu temperamento, a sua natureza é assim, né? Está dizendo que nós somos um novo homem, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então muda isso em nome de Jesus. O Senhor está dizendo que nós não podemos viver assim. O homem bom não anda e nem vive dessa forma. Aprenda isso e aplique isso na sua vida. Eu acho interessante porque eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande de ter o meu semblante menos carrancudo. Então, com o passar dos anos, eu sempre tenho que estar, na maioria das vezes, rindo, brincando, e como às vezes eu falo aqui, eu não posso ficar sério, pensando em alguma coisa. Já cansei de ter pessoas aqui na igreja que às vezes eu quieto, prestando atenção, sério, e a pessoa olha para mim e fala, o senhor está bem? Às vezes alguém fala alguma coisa, lhe irritou, não está gostando? E eu fico chateado, eu falo, poxa vida, esse semblante não ajuda. Eu sempre tenho que estar mostrando os dentes. Mas em casa, ninguém me faz essa pergunta, a não ser se de fato eu não estiver bem. Na relação com as pessoas, eu não tenho essa pergunta diariamente sendo feita. Porque são pessoas que me conhecem, são pessoas que andam comigo,
são pessoas que vivem comigo. E aí, essas pessoas com quem eu vivo, minha esposa e meus filhos, na verdade sabem que a fachada é dura, mas por dentro eu sou uma manteiga derretida. Por dentro eu me acabo, por dentro aquilo me consome, e por dentro eu choro e sofro, não por não ter uma cara bonita, mas porque às vezes eu não consigo ser duro como a fachada pede. Isso não justifica ter atitudes que de fato se tornem más na nossa vida. Porque o Senhor, Ele nos ensina que os caminhos do crente não podem ser direcionados por pessoas descrentes. Eu não posso agir como as pessoas descrentes agem. E eu não posso ser companheiros de pessoas que não têm compromisso com Deus. Companheiros no sentido de ouvir, de dar crédito na questão espiritual e às vezes até na conduta da minha vida. Você já se sentiu escandalizado? Ficou assim horrorizado, não acreditou, quando viu uma pessoa que você sabe que é cristã, pedindo conselho para uma pessoa que não é cristã, que não tem nenhum compromisso com Deus? A gente fica ou não fica? Você pensa, como que pode uma pessoa que conhece a verdade, que prega a verdade, vive a verdade, vai buscar conselho com pessoas descrentes? E aí você para e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Então, é claro que nós temos que aplicar o que o Senhor nos ensina em sua palavra. Uma terceira coisa que o homem bom não faz, de acordo com esse salmo, ele não se assenta junto aos zombadores. É o que está no Salmo 1, versículo 1. Em outras palavras, não acompanha pessoas descrentes ou ímpios, como a Bíblia fala, nos lugares onde eles se reúnem para planejar ou promover ou praticar atos pecaminosos. É isso que o Senhor nos ensina. Você é um cristão. Você é um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um filho, comprometido com o Senhor. Então o Senhor nos ensina que você não vai se reunir com pessoas que se reúnem para a prática de atos pecaminosos. Eu estava lá com eles enquanto eles fumavam, puxavam fumo, bebiam, faziam coisas erradas, mas eu não tenho esse comportamento. Eu só sou amigo deles. Eu não vou deixar os meus amigos, viu? Eu não vou fazer isso. Eu já vi muito isso acontecer. E a gente sabe o final da história. Azeda, desanda, a pessoa cai. É verdade ou não é, amados? Por isso que os pais, eles querem evitar. Mas as pessoas que às vezes crescem no Evangelho, ouvem o Evangelho, andam com más companhias, têm as mesmas atitudes, o mesmo comportamento e justifica. Eu lembro de um adolescente que uma vez eu questionando sobre isso, ele olhou para mim com cinismo tremendo e falou, se eu não estiver lá, se eu não andar lá com eles, como eu vou ganhá-los para Jesus? Bem, pelo que Paulo nos ensina, ele não se fez de viciado para alcançar viciados. Ele nem se prostituiu para alcançar prostitutas. Então eu tenho que saber a diferença entre dar testemunho, andar com essas pessoas naquilo que é possível para alcançá-las, mas nunca me reunir com pessoas que têm esse propósito, pecar, fazer o mal, se corromperem, trazerem prejuízo para a sua própria casa. Por isso que o Senhor diz, põe em ordem a sua casa. São essas verdades que nós temos que aplicar. Aí eu pensei um pouquinho mais no assunto, e eu lembro que existem adágios, populares, ou frases populares, sobre a influência de más companhias. Como eu disse, a internet tem coisas ruins, tem coisas boas. Desde que o irmão Google, sempre que eu abro o Google, eu tenho a esperança de que ele tenha se convertido,
Então tem algumas coisas que é de convertido mesmo na internet. Vai lá no irmão Google e digita algumas coisas, né? É interessante. Eu me refiro, irmão Google, ao Google mesmo da internet, não irmão Augusto, que carinhosamente é chamado pelos filhos e os netos de o irmão Google. Ok? Então, o nosso irmão Google, a que eu me relaciono com eles há muito tempo, eu sei que é assim que ele é tratado, às vezes, carinhosamente. Então, eu me refiro à internet, viu, irmão Google? Ou quer dizer, ao Google da internet. Então, vamos voltar aqui. Amados, adágios populares que eu quero só compartilhar com vocês antes de fazer a aplicação final dessa mensagem. Veja que interessante, vai aí aparecer para vocês também, né? Lembrando que está também no nosso site, né? A cabeça pensa onde os pés... É verdade ou não é? A cabeça pensa onde os pés pisam. É um adágio. Os filhos não gostam. Quer dizer que você está falando que eu pisei lá e eu vou ser como eles? Quer dizer, mulher, que eu não posso pisar lá onde estão os meus amigos? Meu filho, onde você pisa, a tua cabeça acaba pensando igual. Por isso que o cristão evita andar com pessoas que não têm compromisso com Deus, ou se reunirem, melhor dizendo, com pessoas que têm o propósito de errar, de pecar. Um outro adágio: a ovelha ruim bota o rebanho a perder. Um outro adágio: pouco fel faz azedo muito mel. Mais um adágio: cada qual com o seu igual. É verdade ou não é? Cada qual com o seu igual. Mais um adágio: chega-te aos bons e será um deles. Chega-te aos maus e será pior do que eles. Isso é um adágio chinês. Chega-te aos bons e será como um deles. Chega-te aos maus e serás pior que eles. Interessante, isso não é bíblico, né? E a gente aceita também, já percebeu? É verdade, isso é verdade. Tudo que eu falei é também. O que eu falei é verdade. Só que como a gente tem a nossa mente voltada e o nosso cérebro reage rapidamente àquilo que assimilamos assim, então esses adágios eles ficam bem mais fáceis, né? Bom, más influências, né? Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Faz uma escolha mal para você ver. E fez porque, às vezes, você já está vivendo assim. E por último, diga-me com quem andas e eu te direi quem? É verdade ou não é, amados? Você já percebeu que, às vezes, você tem crentes comprometidos com o Senhor Jesus, sério, né? Mas eles não são muito buscados, nem muito procurados. Eles não são aquelas pessoas com quem a gente socialmente gosta de se relacionar. Você já percebeu que, às vezes, até mesmo crentes carnais, eles gostam de andar com outros crentes carnais? E crentes espirituais, eles gostam de andar mais com crentes espirituais, né? Ou crentes que justificam: eu tenho maturidade para lidar com essa situação, então não tenho problema nenhum, eu posso estar lá, fazer, eu não sou influenciado. Até que um dia o filho ou a filha olha para você, meu amado, e pergunta: mas você não fazia? Você não ia lá? Você não conversava sobre isso? Você não assistia a isso? Já vi pais sendo afrontados pelos filhos, que mais ou menos olham para eles e dizem: poxa vida, você pede para não fazer, mas sempre fez? Que história é essa? Não faça isso, mas não faça o que eu faço. Eles vão falar. Lamentavelmente, muitos pais que não têm compromisso com Deus, mais cedo ou mais tarde ouvem isso. E muitas vezes vão ter que parar e ver que precisam colocar a casa em ordem. E as consequências estão ali. Não é religiosamente que isso se faz. Vamos então fazer a aplicação final. Deus, amados, no passado, ele instruiu o rei Ezequias a pôr em ordem a sua casa. E nós temos afirmado aqui que a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é atual. E ele também está dizendo isso para nós hoje. Põe a tua casa em ordem. Mas eu quero lembrá-los que há certas coisas que Deus não fará por nós, como purificar ou santificar a nossa casa, como restaurar os relacionamentos, ou rejeitar
a imoralidade. E como vimos hoje, Deus não fará por nós. Somos nós que temos que rejeitar as más influências. É isso que o Senhor, Ele nos ensina em sua palavra. Sabe o que eu vejo aqui, amados? Que Deus, Ele continua querendo curar nossas famílias, mas há coisas que jamais acontecerão em nossas casas se nós não tomarmos a iniciativa. Sou eu que tenho que tomar a iniciativa. Como homem cristão, eu que tenho que ter a iniciativa de chamar a família para orar. Eu que tenho que ter a iniciativa de chamar a família para ler a palavra. Eu que tenho que ter a iniciativa de convidar minha esposa e meus filhos para um compromisso com Deus. Eu que tenho que ter a iniciativa como sacerdote do lar de não permitir as influências ruins ou negativas. É o que o Senhor me ensina como sacerdote do meu lar. Mas às vezes falta esse homem em casa. A casa tem um homem, a casa tem um pai, mas a mulher está sobrecarregada. Graças a Deus por essas mulheres que assumem no Senhor essa condição de puxar a responsabilidade. Me desculpe a brincadeira, mas tem homens que a gente às vezes chama de homem, porque vive com a mulher, graças a Deus, mas não tem atitudes de homens. Não tem atitude como crente de um sacerdote comprometido com Deus. Vê como a casa está e não faz nada. Vê e não se importa. Vê e não se incomoda. Vê e não dá um passo. Essas pessoas precisam se converter dos seus maus caminhos. Amados, Deus, Ele quer curar. Mas há coisas que não acontecerão em nossas casas se eu não tomar iniciativa. Sou eu, isso é com você. São ações práticas que abençoam as nossas casas e que dependem de nós. Você quer ter a sua casa abençoada? O Senhor disse para Ezequias que não tratava da sua casa. Ele servia na casa de Deus como sacerdote, mas não servia ao Deus daquela casa. Ele falava do nome de Deus na sua casa, mas não aplicava essas verdades na sua casa. Estava perdendo sua família, seus filhos, por não tratar como o Senhor nos ensina na palavra. Então o Senhor diz, põe em ordem a sua casa. Por fim, aplica o seguinte, Deus não vai fazer por nós e não vai mandar um anjo entrar em nossa casa e fazer coisas por nós. A pergunta é, qual será a sua decisão? Durante esse mês, você teve a oportunidade de ouvir a palavra para santificar a sua casa, limpar a sua casa. Você tem tido a oportunidade de estar investindo nos relacionamentos, restaurando os relacionamentos, começando em casa. E você tem tido a oportunidade também de rejeitar a imoralidade. E agora também de rejeitar a má influência. Qual será a sua decisão? Nessa questão, se o Senhor Jesus Cristo voltar hoje, eu acredito que o ministério pastoral da igreja está em paz, pelo que foi possível fazer durante esse mês. Eu vou estar em paz diante do meu Senhor e lembrar que estamos falando o que estamos procurando viver. Estou pregando o que estou procurando aplicar na minha casa. Estou chamando minha esposa, estou chamando os meus filhos, estamos tendo momentos de relação, mesmo quando não tem boletim de devocionário como nós distribuímos. Queremos orar, queremos conversar. Fazemos isso e queremos dar continuidade, porque se os maus hábitos corrompem os bons costumes, eu quero então ter essa boa prática, esse bom costume para abençoar a minha casa, a minha família, em nome do Senhor Jesus. Eu estou disposto para não perder a minha família, se necessário for, até deixar o ministério. Mas eu não estou disposto a perder a minha casa. Eu não estou disposto a deixar de pôr em ordem a minha casa.
E se eu não for apto para isso, eu não sou apto para ser pastor dessa igreja ou em qualquer outra igreja espalhada nesse mundo. Se eu não posso ter a minha casa em ordem, a minha casa em sujeição, eu não estou apto para estar, então, orientando ninguém. É uma farsa, é uma fraude, é uma coisa adulterada. Eu falo alguma coisa que não vivo. Então, estou em paz. E ainda mais porque eu tenho tido o privilégio de ser, em primeiro lugar, o pai dos meus filhos e o segundo, de poder também, como cristão, acompanhá-los. E terceiro, de ser o pastor também. E, às vezes, como eu preciso da oração dos irmãos para saber ser mais pai, saber ser mais amigo do que eu posso ser como pastor na minha própria casa. É isso que vai contar no final. Eu peço as suas orações, mas eu agradeço a Deus porque a minha responsabilidade não terminou. Eu ainda tenho meus filhos em casa. Eu tenho certeza de que pelo menos 2 deles estão livres para tomar as suas decisões. Mas eu tenho orado para que eles pautem as suas decisões e façam as suas escolhas no poder dessa palavra, não na minha. No poder dessa palavra. E busquem a unidade da sua casa, da sua família, para que um dia, quando eu olhar para a casa do meu primogênito, eu poder ver a glória do Senhor. Quando eu olhar para a casa do meu recheio, meu menino do meio, eu ver a casa da presença do Senhor, uma mulher que ama o Senhor. Quando eu olhar para a casa do meu Lucas futuramente, se o Senhor me der esse privilégio, eu quero olhar e ver um homem comprometido com Deus. O sucesso da minha casa, o sucesso da sua casa, o sucesso dos meus filhos não está na formação intelectual, não está em primeiro lugar na profissão deles, não está em nenhum momento no que eles ganham ou podem vir a ganhar. O compromisso deles e a razão da nossa verdadeira alegria está em sermos felizes pela presença do Senhor na nossa vida. A paz que desfrutamos não é ausência de dificuldades, nem de problemas ou falta de dinheiro. Tudo isso, como pai de família, eu enfrento. Mas a paz que nós temos é a presença do Senhor Jesus em nossa casa. Como está a sua casa? Como está a sua relação com o esposo, com a esposa? Como está a sua relação com seus filhos? Como está a sua relação com seus irmãos dentro de casa? Essa é uma decisão que só você pode tomar. Curvemos nossas cabeças.